Bom, gente, então estamos fazendo aqui uma gravação diferente, né? Vários probleminhas que conteúdo difícil de fazer esse, bem difícil mesmo. Vocês estão ouvindo aí que a gente já está em curso. Estou abrindo aqui o Boxes. E dentro do Boxes aqui a gente já percebe que o Boxes dá essa opção para a gente já fazer a instalação expressa. Eu optei em fazer a instalação convencional para a gente acompanhar todo o processo. E mil desculpas por não ter conseguido, infelizmente, postar o conteúdo no momento em que eu me disponibilizei, mas a gente tem tem muitas pedras no caminho, né? Tem aquelas coisas em que as situações em que a vida aparece e força a gente a tomar algumas atitudes, mas felizmente estamos conseguindo fazer o conteúdo. Ctrl Super Enter para chamar o narrador. A gente está naquela janelinha de escolha de idioma, linguagem, teclado, enfim, né? Esses primeiros momentos aqui do Windows 11, tá, gente? Eles não se diferem muito de uma instalação convencional do Windows, mas vai ter umas diferençazinhas mais além. Aqui eu já não é possível, infelizmente, trocar para português do Brasil ou idioma. Então o idioma fica em inglês, mas aqui eu já estou conseguindo trocar o idioma para português do Brasil. A gente estava fazendo ali o idioma vai ficar em inglês, data, hora vai ficar aqui português do Brasil, layout de teclado português do Brasil também. E aí clicamos no botão para instalar. Ele está fazendo um carregamento com aquela telinha azul. Aqui ainda é o Windows 10 ainda, né? E aqui ele pede a licença, né? Mas a gente pode clicar em não tenho, né? Não tenho a licençazinha, e agora a gente seleciona o sistema operacional, né? Eu tentei escolher aqui eu escolhi o Windows Home, mas o Windows Home não foi possível. Eu escolhi o tema escuro para a gente poder prestigiar os amigos e amigas da baixa visão ou que não tenham deficiência visual. O Windows tema escuro ele é melhor. Não foi possível, né? Então vamos para aí a versão Pro do Windows. Escolhemos a versão Pro e agora ele pergunta se a gente vai usar o disco inteiro. Essa parte aqui é a parte ainda de formatação do disco. Vamos utilizar o disco inteiro, né? Enter table list view control 1/5. Exit table. New. But. Load driver. But. Next. But. Vamos acompanhar o Next então para a gente seguir em frente e fazer essa instalação toda. E agora ele vai começar a fazer a cópia dos arquivos e tal, enfim, né? ETS Supremo. Bom, retornando então, a gente tem uma tela escura com o logo quadrado, um logo bem quadradão do Windows 11. Ele era um pouquinho inclinado, né? Mas enfim, já temos começando a aparecer as primeiras diferenças gráficas. É interessante fazer essas descrições de como é que é isso, e agora ela sumiu, para que muitas vezes a gente vai receber um suporte visual de algum olho amigo, quer seja pessoalmente, quer seja por apps, e é sempre bom a gente ter uma referência visual. Então esse aqui é o primeiro reinício. Temos uma tela escura e em seguida a gente vai poder acompanhar as primeiras diferenças, né, na instalação. Não deixe de curtir, compartilhar nosso conteúdo. Esse é um canal focado em acessibilidade, mais especificamente em leituras de tela, né?
e tudo que gira em torno disso, né? E agora a gente sim aparece essa primeira janela de escolha, e eu tive que chamar aqui novamente o narrador. E aí a gente percebe que a gente começa a instalação com uma voz em inglês feminina e já entra essa voz aí. Quero crer que seja uma voz nova, tá, gente? Não vou dar certeza, essa voz não me é estranha, mas enfim. Tem alguns ajustes aqui. Eu quero dizer para vocês que ele pediu ali para fazer alguns ajustes e tal. Depois ele procurou por atualizações. Aqui eu já fiz alguns cortes, né? Porque demorou bastante, assim. Essa instalação demorou muito, né? E agora a gente está perguntando como a gente vai usar como esse dispositivo, né? Uso doméstico, uso escolar, né? Uso profissional, enfim, né? Aqui a gente escolhe com Enter, né? E depois a gente vai com Tab até próximo, né? Next, né? Às vezes é com Enter, às vezes é com barra de espaço. Aquela primeira vez ele foi com Enter, depois outras opções vão ser com barra de espaço. Aqui em login e senha não aceita conta conta local. Então a gente precisa se logar com as contas da Microsoft ou com alguma outra conta ou criando a conta. PIN para deixar a paradinha mais, enfim, mais. Tô aqui escolhendo o PIN, né? É difícil a gente narrar em cima das coisas que a gente já fez, já é muito louco, primeira vez que eu faço isso. Então, enfim, desculpe a falta de jeito aí, né? E aí ele pede para aguardar um momento, a gente pula essa parte aí. Curioso não poder mais fazer esse login remoto, né? Eu não vi nenhum canal falando sobre isso, dessa impossibilidade, mas a gente constata aqui que agora para se logar aqui no Windows 11 apenas com alguma conta, a despeito que a gente já vê no Android, enfim. Está perguntando se eu quero migrar as minhas configurações dos meus outros computadores para este, ou se eu quero criar uma nova configuração, cria um novo setup aí, nova configuração limpa, né? E aí começa toda uma parada. Eu cortei isso aqui, tá, gente? Muitas coisas pra gente aceitar localização, aceitar coleta de dados, enfim. Eu dei sim pra tudo, enfim, né? Mas tem bastante coisinha pra aceitar aqui. Eu senti falta da Cortana aqui. Não localizei a Cortana aqui. Acho interessante fazer essa menção. Quando a gente acompanhou a E3 sábado, a participação da Microsoft na E3, a gente marca aqui algumas coisas, ó, por exemplo, para focar em games, enfim, alguns conteúdos. Vamos virar. Fotos, vídeos, conectar a família e tal. A gente marca algumas coisinhas, algumas são pré-configurações que provavelmente o sistema vai adicionar. Isso aqui tudo é novo, tá? Não tinha isso antes, né? E na E3 tem um momento ali em que eles mostram um clipe do Halo Infinite. E aí o Chief, ele encontra uma inteligência e ele pergunta para essa inteligência onde é que está a Cortana, né? E aí essa inteligência, não, a Cortana foi deletada. E eu, opa, porque a Cortana veio do Halo, né? Veio do jogo, né? Então, e do jogo parou aqui no Windows 10 e tal, enfim, né? Será que ela vai estar aqui no Windows 11? Né? Eu encontrei vestígio dela aqui nesses primeiros momentos. E a Cortana lá é interessante para que a gente possa não só ter mais inclusão para quem tem algum tipo de deficiência, mas aliás, inclusão não, acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência, mas também para incluir um número maior de pessoas que muitas vezes não tem tanta intimidade assim com informática e tal, né? Tem uma tela escura e a gente, só para dar uma referência para vocês, o pessoal falou de uma nova tela de loading no Windows 10
que é uma tela muito semelhante à tela de carregamento lá do Play 2. E está aparecendo agora essa tela aqui. E aí no momento que essa tela aparece, depois que a gente escolhe ali aquelas pré-configurações, aquele último momento ali, né? É para jogo, é para uso familiar, é para uso doméstico, blá, 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 começa essa animação de load com essas frases, né? E aí ele começa a falar essas frases para nós. Como é que é essa animação, mais ou menos? É um fundo escuro, totalmente escuro, uma tela totalmente escura, e uma nuvem, vamos chamar assim de nuvem, né? Uma nuvem com um tom mais azulado, ela começa pequenininha e começa a tomar conta de toda a tela, como se fosse, sei lá, uma espécie de nuvem de vapor, enfim, bom, nuvem, né? Então, né? E aí ela tem essa animação, né? Onde ela vai, enfim, aumentando, né? E gradualmente e diminuindo gradualmente também, né? É um, é um, é uma bela animação e realmente tem a ver tem a ver realmente lá com aquela tela de carregamento lá do Play 1, né? Então fique com essa referência aí caso você porventura venha a receber algum tipo de reforço aí de algum olho amigo, né? Você já vai ter enfim, essa referência aí, né? Bom, muito bem, e agora eu estou gravando agora então a tela com o meu microfone e tal. Estamos com o áudio agora da gravação de tela e quando a gente entra aqui então nesse Windows 11, a gente então vai ter aqui essa tela já com o iniciar pressionado. Ele já está sendo exibido para nós, né? E ele é um quadrado que está, digamos que meio que flutuando ali, né? Em cima da barra de tarefas, né? Com essa barra inferior, né? Antes de eu fazer essa descrição de tudo que está aparecendo aqui, eu vou fazer um corte para a gente tentar um ganho de imagem, enfim, vou tentar melhorar um pouco as coisas, deixar o tema escuro, enfim, vou fazer poucas modificações aqui para ficarem mais acessíveis para a galera também da baixa visão. Então, mais um pequeno cortezinho, já voltamos. Bom, muito bem. Então, quando a gente entrou naquela tela ali, a gente já não tinha o auxílio do narrador, precisando que ele fosse chamado novamente. Então, com o atalho Ctrl Windows Enter. E agora eu consegui consegui restabelecer aqui a imagem 1820 por 720 páginas. Eu coloquei aqui HD, né? Que já dá uma boa visibilidade para a galera da baixa visão, porém limitações, né, de um sistema proprietário. A gente não consegue colocar o tema escuro porque precisa comprar ele, né? Então eu não coloquei nenhuma licença aqui, nem estou usando nenhum método alternativo para licenciar ele. Tô usando ele conforme a fabricante me mandou, sem nenhuma alteração. Então, peço desculpas, enfim, não foi possível colocar o tema escuro aqui, nem fazer nenhum outro tipo de personalização. Poderia tocar de repente papel de parede, mas eu acho que com os auxílios do que eu for descrevendo aqui, a gente vai conseguir ter algum ganho, tá? Então, assim, ele tem uma barra agora, a barra inferior, né, do Windows, ela tá com aplicativos centralizados. Isso aqui a gente pode modificar depois. Mas, enfim, depois eu vou comentar, vou fazer de repente um conteúdo tratando um pouquinho mais dessa questão de aparência, que é visual, mas enfim, eu acho que a gente precisa referenciar algumas coisas. Eu acho que os sistemas operacionais de um modo geral estão começando a ficar muito parecidos. Isso aqui lembra muito, sei lá, o Ubuntu Bud, só para citar alguma coisa nesse sentido. O próprio Pop OS está vindo também com essa barra, enfim, centralizando ícones ali e tal. Não é questão de ser feio ou de ser bonito, é questão que, enfim, sei lá, eu acho que estamos perdendo um pouco dessa coisa da personalidade, né? Então, enfim, né? Para acessar essa barrinha é só dar um Windows B. Eu já estou em desktop, eu posso dar uma tabulada também. Taskbar pane, Start, E button, agora eu estou em off. cima do menu iniciar. Eu vou dar uma setinha para a direita. Então, vamos com Tab, então. Search,
Muito bem. button, Aqui a gente off. tem um ícone de pesquisa, nós não temos mais aquela barra de texto que a gente tinha embaixo, a gente tem apenas o íconezinho de pesquisa, mas enfim, ela não é tão importante para nós, porque quando a gente pressiona a tecla de iniciar, a gente já pode sair, inclusive adicionando nosso tema de busca. Mas enfim, tem um íconezinho agora aqui ao lado do menu iniciar. Antes tinha o menu iniciar, a barra de pesquisa, e um íconezinho de pesquisa, né? Enfim, né? Agora tem só o iniciar e o ícone de pesquisa, né? Task view, button, Esse Task off. View é para a gente visualizar a área de trabalho, né? Widgets, Esse button, widget off. aqui assim, quem já acompanhou aquele vídeo sobre New o Microsoft notification from Notícias, né? settings, something happened. Quem acompanhou aquele videozinho sobre o Microsoft Notícias é exatamente isso aqui que a gente vai encontrar, só que agora com essa paradinha aqui de widget, que é pelo que eu estou entendendo aqui, a Microsoft está retomando, então aquela paradinha de widget que eles começaram lá com o Windows Vista, teve um pouco disso no Windows 7, isso acabou no Windows 8 e no Windows 10. Alguns outros sistemas operacionais adotaram isso aí, o Android adotou, e agora mais recentemente a gente também está vendo widgets no iOS, nos Macs, enfim, né? E parece que a Microsoft está retomando isso aqui. Então, quando a gente clica em widget, a gente vê aqui, num primeiro momento, aqui notícias e tempo, né? Então, enfim, está acessível, tá? File Explorer, button, Eu uso o gerenciador de arquivos. notification chevron, E aí a gente foi button, lá para notificações que são, enfim, administradas por nós, tal. Aqui nesse notificações Chevron, aqui é onde a gente clica para remover pendrive, essas coisas assim, né? show desktop, E agora eu estou no button, desktop. Eu vou dar um Shift Tab. notification, user promoted notification Aqui, ó, area, network notificações internet promovidas pelo access, usuário, né? Então, button, speakers, aqui então o volume 67%, button, tray input indicator, tray que input de indicator, entrada de teclado, English, né? system clock, Da loja do 1302, sistema. action center, E aqui a 3 new central de notifications, ações, né? Enfim, button, né? Ah, vamos rumar pro. show desktop, recycle bin, taskbar pane, Vamos aqui start, pro button, iniciar. off, Eu vou dar uma barreira de espaço aqui em cima de iniciar, mas a gente já pode sair, inclusive, apertando o menu iniciar, ó. start E, window, então, quando eu search, aperto aqui o menu search iniciar, box, eu fico em edit, cima de type search, here to né? search, Caixa de pesquisa, ele fala, né? Search box. Vou dar um tabzinho pra gente cair em todos os aplicativos. pinned, Microsoft Edge, Aliás, a 1 of gente não cai em 24, todos os aplicativos, a gente cai em alguns aplicativos. E aí aqui a gente navega com setas. Setas para a direita. mail, 2 of 24, Ó, ele fala 2 de 34, quero crer, foi isso, né? calendar, 3 of 24, Isso. Microsoft Store, E photos, a gente vai settings, indo aqui, 6 encontrando as of 24, configurações Office, e sempre set, dando X, setinha para a direita Microsoft, Netflix, para Microsoft, navegar. Spotify, Aqui a 10 gente of tem ó, alguns 24, aplicativos que ele está sugerindo, não tem Spotify instalado aqui, né? Ele já está dando mais do que o que a gente tem aqui no sistema, né? Vamos dar um tab. all apps, button, All show apps, all né? my Todos apps os and aplicativos aí, websites, ele vai abrir a nossa lista completa de apps, enfim, né? recommended, get started recently E aqui added, a gente cai em 1 cima of de 6, recomendações, foi o que ele falou ali, recomendados, né? E a gente vai com setinha para a direita também, porque aqui já é uma outra seção do iniciar. Digitalizaco, October 7th, 2020 14 Calendário, né? underscore Setinha para a 30, direita. Digitalizaco, October 7th, 2020 14 underscore 33 underscore 51 October 2020 Niemer Borges September 2020 Niemer Borges' OneDrive Aurealismo, Aurelio Buarque de Holanda Fair May 2020 OneDrive Per Oniviero, Stephen King October 2019 E aí a gente dá mais um tab. More, button, A gente vai ter show more mais of my aqui, né? recommend, start, user account for Niemer Borges, Chegou na minha 1 conta of 2, Nigmar Borges. search E box, aí eu voltei edit, ali para pesquisa. type here to search, O interessante é que aqui, ó, pinned, mail, calendar, photos, settings, quando a gente vai em settings, settings a window, gente vai ter aquela settings, paradinha. Deixa eu search centralizar box, para os amigos e find a amigas. setting, Tá ali a minha edit, foto. find a setting, Foto aqui. Vamos tentar centralizar um pouco aqui. Para todos nós. Tem uma notificação aqui. Deixa eu ver se eu consigo
lidar com ela. Não consigo, esse tema claro é impossível de mexer. Link. Windows isn't activated. Então tá falando aqui para Activate ativar o Windows Windows, now. né? System. 1 of 13. E aí eu cheguei em System, que é o primeiro item dessas opções aqui de configurações. Aqui em configurações a gente já tem também locais específicos dentro, né? Tem 4 atalhos ali. Então no primeiro tab a gente vai chegar nesses 4 atalhos ali, onde a gente tem a busca por atualização, o OneDrive, né? E aquela notificação de que eu preciso, enfim, colocar a licença, né? E aí quando a gente dá mais um tab, a gente cai aqui nas opções de configuração. Aqui a gente está em sistema, setinha para a direita também. Devices. 2 of Devices, 13. Phone. 3. Network and Internet. Personalization. 5 of 13. personalização. Apps. 6 of accounts. Time and language. Gaming. Accessibility. 1 of 7. Descer Level até, 2. ó, temos Selected. display, Vision. visão, Mouse point. Text cursor. Magnifier. Color filters. 5. aqui Text cursor. que é o 3 of cursor, 7. né, Level em 2. volta do texto, Magnifier. aqui lente de 4 of aumento, color filters. 5 opções of de 7. cores, High contrast. high 6 contraste. of 7. Narrator. Ele tá dando umas Mouse. Eye control. Mouse. Keyboard. Speech. Hearing. Audio. Vision. High contrast. Color filter. Magnifier. Narrator. 7 of aqui em narrador, Narrator. Narrator. 7 of 7. Use narrator. Turn on narrator. usar narrador, Link. Open. Link. View the startup options. Allow. Start narrator after sign in. Show narrator. Personalize narrator's voice. Link. Add more. Change voice speed. Slider at 10. eu não Change voice consegui pitch. identificar aqui Slider at 10. nenhuma novidade no narrador. Change voice. Lower the volume of Ó, other mas a apps when gente tem narrator is aqui speaking. nas opções Checkbox de check. voz, tá, gente? Eu acho que foi o Vitor Inácio que fez um conteúdo recentemente sobre um serviço que a Microsoft tem de TTS, de Text-to-Speak. E assim, é um serviço separado aqui das opções de acessibilidade, mas naquele serviço também aparecem ali o Daniel e a Maria, né? Então, eu imagino que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido por aqui também, né? Não sei se o Frederico, enfim, né? Eu imagino que a gente vai ter essas vozes por aqui também. Aliás, esse servicinho que a Microsoft tem aí e a Amazon também tem aí de vozes são bem complicados. Uma hora dessas eu vou gerar New um conteúdo notification sobre isso. window. É bem preocupante. E eu acho que no primeiro momento é isso que eu posso mostrar para vocês, até porque está tudo em inglês. Então a gente não consegue ter a real noção de PTBR. Essa voz aqui eu confesso a vocês que eu nunca tinha usado. A gente começou essa instalação com voz em inglês feminina e ela já entrou aqui com essa voz masculina. Acho que ela já existia. Não me é estranha essa voz aqui. Mas enfim, ficamos no aguardo então do dia 24. A gente vai ter essa conferência então na Microsoft aí, onde ela provavelmente vai apresentar esse novo Windows aí, que era, enfim, a informação que a gente tinha desde sempre era que, sei lá, a Microsoft ia transformar o Windows em um serviço, né? O Windows ia deixar de ser um produto, ia passar a ser um serviço, e isso ia fazer com que o Windows 10 fosse o Windows 10, o serviço Windows 10, né? Mas alguma coisa mudou ali, acho que, sei lá, ao que tudo indica, a gente vai ter sim o Windows 11, até porque saiu até uma data de encerramento de suporte do Windows 10, então, né? E eu quero que também que todos nós que já somos usuários de Windows 10, a gente possa fazer essa migração e já pular para o Windows 11 também, a despeito do que aconteceu lá do Windows 8 para o Windows 10, enfim, do Windows 7 para o Windows 8. É bom ficar atento ao calendário dos caras, né? Esse calendário ele New existe. notification from Startup App Notification. Microsoft OneDrive is now configured to run when you log. Temos mais Settings aqui for this note. configurações, enfim, é interessante ficar de olho nesse calendário aí. E eu vou contando o que eu puder aqui. Tô de novo aqui já, de novo como testador. Enfim, vai ser bacana novamente, né? Então, testei o Windows 10 quando ele era ainda um esqueleto. E fui usuário de Windows 10, só de Windows 10 até 2017. Então, né, comecinho de 2015 ali, até, sei lá, o comecinho
de 2017 eu só usei o Windows, foi um período bem legal, bem bacana, assim, gostei muito do Windows 10. Para mim é o melhor sistema que a Microsoft já fez até hoje. Ele, ele é um pouquinho mais complexo, ele não é tão simples, sei lá, como o Windows 7, por exemplo, né, e moderno como o Windows 7, mas enfim, né, para mim é o melhor sistema que a Microsoft já fez. E vamos ver como vai ser o Windows 11. Conto tudo para vocês aí no próximo conteúdo. No dia 24 eu vou estar por aqui também. E eu peço desculpas novamente aí, por esse conteúdo ter saído com esses dias de atraso. A gente teve alguns problemas aí relacionados enfim, a questões pessoais, enfim, né? Mas está aqui o conteúdo e obrigado pela paciência de sempre. Foi difícil, foi uma máquina que deu muito trabalho de fazer. Mas tá pronto aí. E deu tudo certo. Eu espero que sim. Eu espero que esse áudio tenha ficado bom também. Enfim, que conteúdo trabalhoso. Obrigado, gente. Um abração. Tchau, tchau.